E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. João Augusto Cura quem vos fala. Hoje nós vamos falar de Asquerato. Asquerato, que é esse garoto aí na foto, ele, ele nasceu o seguinte: a mãe dele era uma nobre princesa de um reino que foi invadido. Ela foi tomada como escrava e foi forçada a trabalhar para um nobre da Dinamarca. E enquanto ela trabalhava, ela foi coagida, digamos assim, a ter relações com esse nobre, né? Porque ela era uma escrava dele, então ele queria relações com ela, ele teve, porque ele era o senhor dela. E dessa relação nasceu o jovem chamado chamado Július Artorius Castros. O Július Artorius Castros, que é essa criança que você está vendo, não gostava muito do pai dele, porque o pai dele tratava a mãe dele como uma escrava e ele como um escravo bastardo. Então ele tentou assassinar o pai dele algumas vezes sem sucesso. Júlio Artórios Castros, ainda como escravo, ajudava a cuidar da sua mãe e fazer suas obrigações como escravo, né, como bastardo ali, e aprendeu o ofício de ferreiro. Por estar sempre sujo, né, coberto de cinzas ali da lima do ferro, ele ganhou o apelido de Asquerato, que é literalmente coberto de cinzas, ou filho das cinzas. E, a partir daí, ele assumiu esse nome, Asquerato, não usando mais o nome de batismo, pelo menos não até durante muito tempo. Ele não usou o nome Július Artorius Castros por muito tempo, sendo conhecido como Asquerato. Não sabemos quando exatamente na história, mas Asquerato, assim que seu pai morreu e sua mãe também morreu devido à negligência de seu pai, acabou fugindo e deixando de ser um escravo para ser um mercenário, treinando suas habilidades como guerreiro e se tornando um habilidoso guerreiro em combate e um guerreiro estrategista também. Asquerato fundou um grupo de mercenários e trabalhava pelo melhor preço. De escravo, ele passou a um líder de esquadrão de mercenários que trabalhava pelo melhor preço e era um homem habilidoso, um guerreiro habilidoso e muito contratado. Né? Recentemente, ele era notoriamente contratado. O grupo dele ficou muito conhecido. Asquerato era um guerreiro habilidoso e liderava esse grupo. E ele era muito esperto também. Ele não era só um cara que gostava de batalha, ele era inteligente. Ele era um estrategista. Então, quando o grupo de mercenários dele tropeçou com um cara que ele notoriamente, visivelmente, não tinha habilidade para vencer, ele armou uma arapuca para matar o cara. Armaram um plano para matar o cara. Ele fez o filho do cara de refém, que é a história do Thorfinn. Eu já coloquei o Thorfinn aqui na lista, já fiz um vídeo do Thorfinn, vai estar aparecendo aqui no card e na descrição para vocês assistirem. Não vou entrar na história do Thorfinn, tá? Depois que ele fez isso aí, matou esse cara, ele ganhou um ajudante ali e tudo mais. A história do Thorfinn não vai ser discutida aqui agora, vocês podem ver aí no card. Mas ela é muito importante para o Asquerato, por isso que eu estou mencionando ela aqui. Depois que o Asquerato ganhou o Thorfinn, digamos assim, como seu ajudante, entre muitas aspas, quem vê a história do Thorfinn aí, que eu pus primeiro, vai entender, a relação deles é muito ambígua. Tanto o Thorfinn odeia o Asquerato, como o Asquerato acaba treinando o Thorfinn e assumindo uma figura paternal para ele, mesmo que distorcida. Enquanto isso, o ódio do Thorfinn cresce pelo Asquerato. E ele, um habilidoso guerreiro, usa as habilidades do Thorfinn ao seu favor, porque ele também é inteligente. Né? Ele não é burro. Ele é inteligente, então ele usa as habilidades do Thorfinn ao seu favor, tornando o Thorfinn o seu melhor soldado. Eu discuti essa ideia melhor no vídeo do próprio Thorfinn. Vão lá e assistam. Invasão viking à Inglaterra. Asquerato deliberadamente manipula os eventos, né? Ele manipula os eventos ao seu favor e acaba protegendo o seu país de origem, o país de Gales, para influenciar a ascensão ao trono dinamarquês. Ele queria que um determinado moleque subisse ao trono e ele usou a tropa dele, né, os mercenários dele, para fazer o que precisava ser feito. Ele matou e pôs os homens dele em risco para isso, mas recebendo um gordo dinheiro e atuando ainda como mercenário, para não levantar suspeitas, né? Ele era alguém nascido do nada, ele era o filho das cinzas, ninguém suspeitava dele,
Então ele usou o grupo de mercenários dele, recebendo um gordo dinheiro, usando exercício da função de mercenário, para proteger o moleque que seria assunto ao trono, né? Influenciando assim o país de Gales, que era o seu país de origem. Mas quando chegou lá, o atual rei de Gales, um homem assim, digamos, escroto, a palavra certa é essa, não daria o trono muito fácil, né? Ele não daria o trono muito fácil. Então, o Asquerato fez o impensável. O Asquerato agiu. Quando o Asquerato percebeu que o rei antigo, apesar de gordo, cansado e corpulento, enjoado, não ia ceder o trono para o príncipe facilmente, porque ele achava o príncipe muito fraco e muito assim, que não estava acostumado com o peso da coroa, Asquerato se apresentou com seu nome real, com seu nome de batismo, e disse que era um nobre dinamarquês chamado Július Artorius Castros e que veio aqui reivindicar por seu país. Após se apresentar, ele cortou a cabeça do rei e permitiu assim que o príncipe que ele queria assumisse o trono. Mas ao fazer isso, o nosso amigo Asquerato cometeu regicídio, um crime que era punido com a morte. E assim ele foi morto ali mesmo. Bem, em resumo, embora filho de uma nobre, ele cresceu e viveu como um bastardo escravo. Então ele apoiou o seu país de origem, o seu país onde ele era um nobre, que era Gales, o tempo todo. O tempo todo, todas as suas ações foram para fazer com que o rei Canuto, o príncipe Canute, iniciasse o trono. E ganhou uma boa grana com isso também, já que ele fez parecer que era um serviço de mercenário. E quando o rei atual, né, não quis entregar o trono para o príncipe Canute por achar ele muito fraco, muito jovem e tudo mais, ele fez a sua vingança brutal, cortando a cabeça do rei antigo, cometendo regicídio e acabando sendo morto por cometer regicídio também, né? No fim, Asquerato é um homem completamente assim, com seus próprios ideais. E é por isso que a gente vai discutir aqui os ideais do Asquerato que levaram ele a fazer isso. Levaram ele a cometer regicídio e a morrer pelo seu país. O pobre Asquerato era filho de uma nobre, mas era tratado como um bastardo escravo e viu a sua mãe, que era uma nobre em um outro país, ser tratada como uma mera escrava e morrer doente por causa das suas, né, não está no seu país ali, enfim. Então, para o Asquerato, todos os seres humanos, ninguém era completamente livre. Todos tinham uma corrente invisível, eram escravos de alguma coisa. Alguns eram escravos do desejo, outros eram escravos da ambição, outros eram escravos da luxúria, outros eram escravos da glória e outros do poder. Nas palavras do Asquerato, você só é um homem completamente livre quando entende que é um escravo e escolhe conscientemente quais serão as suas correntes. O que o Asquerato quer dizer com isso? Ele sabia que ele nasceu escravo, mas ele era um escravo obrigado a alguma coisa. Mas, na verdade, todo ser humano é escravo de alguma coisa, como ele mesmo citou. Desejo, ambição, luxúria, glória. E você só é uma pessoa realmente livre quando você escolhe conscientemente qual corrente você quer, qual escravidão, entre aspas, você quer. Eu vou explicar melhor essa ideia dele. No mundo do Asquerato, todos somos escravos de alguma coisa. Escravos do desejo, escravos da ambição, escravos da luxúria, escravos de qualquer coisa que você quiser. O que te torna realmente livre é você escolher do que você quer ser escravo. Tipo, eu vou escolher esse caminho. E ele escolheu de livre e espontânea vontade ser um mercenário para sobreviver e se sacrificar pelo bem do seu país, para que um rei melhor assumisse e para que o governo melhorasse para o povo. Ele escolheu essa corrente, então ele era verdadeiramente livre porque ele sabia do que ele era escravo. Não é que ele deixou de ser um escravo. Ele era um escravo, ele tinha a corrente invisível, entre muitas aspas aqui, mas ele sabia qual era a própria corrente. Então você é um homem verdadeiramente livre quando escolhe livremente, conscientemente, qual corrente te prende, qual é o seu objetivo, do que você se torna escravo. Ou seja, qual o seu objetivo. O objetivo do Asquerato e a corrente que o prendia era a melhoria do país de Gales, e ele sabia que, para isso,
aquele velho rei tinha que sair. E como ele não saía de livre e espontânea vontade, não cedia o trono, o Asquerato fez o impensável, cometeu regicídio para que o novo rei, né, o príncipe Canute, fosse eleito rei no lugar do antigo. E ao cometer regicídio, ele sabia que ele estava abrindo mão da própria vida, e ainda assim ele fez isso. Então, de um escravo, né, filho de uma escrava, de um bastardo, ele acabou sendo o herói de seu país, o herói do país de Gales, sem que ninguém soubesse. Essa é a história de Asquerato, ou melhor, Július Artorius Castus, o príncipe, ou melhor, Július Artorius Castus, o nobre, que viveu como escravo e morreu como herói. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Amanhã a gente volta com outro vídeo aqui no canal, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Muito obrigado pela sua companhia. Se inscrevam, se quiserem, deixem o like se acharem que eu mereço. E fui!